Fala aí, Corinthians, tudo bem? Seja muito bem-vindo, eu sou o Chagas e eu quero falar para vocês aqui hoje um pouquinho sobre o que foi esse segundo jogo depois da volta aí da Copa do Mundo, do Corinthians contra o Bahia, lá na Fonte Nova, um jogo bem abaixo do Corinthians, né? Vamos ser bem sinceros, o primeiro jogo ele nos deixou ali com um gostinho de que os caras estavam querendo jogar mais, estavam querendo mostrar mais, né, para se preparar para uma Copa do Brasil agora, para uma Libertadores, mas hoje mostrou que o time ainda precisa sim pegar ritmo, o time ainda precisa melhorar muito em algumas coisas. E é sobre isso que eu quero falar, sobre outros assuntos paralelos também, mas principalmente sobre esse jogo, tá? Então, vem comigo, tamo junto. Se você gostar desse conteúdo, cara, dá um like aqui, se inscreve no canal, compartilha aí com seu amigo, com a sua amiga. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai agregar pra vocês, tá? Então, tamo junto e vai Corinthians. E o Corinthians começa muito bem esse jogo, um golaço do Fabrício Anrileri. Eu, sinceramente, achei que depois daquilo ali o time ia conseguir segurar um pouquinho mais essa bola, ia talvez, quem sabe, ampliar o placar, fazer mais um gol, deixar tudo mais tranquilo. Mas, cara, que desespero é esse time do Corinthians com a bola na parte defensiva. O Diniz, ele gosta de jogar um pouco ali mais atrás, tocar um pouco mais a bola ali atrás, e pra mim não é um problema isso, mas jogadores desesperados fazerem isso faz o que o Corinthians começou a fazer. Muito erro de passe, muita tensão, muito nervosismo. Parece que os caras estavam começando hoje a jogar e o Bahia já estava jogando há 10 anos já. É inacreditável a falta de atenção do Corinthians nessa defesa. O Corinthians tomou 4 gols do Bahia hoje, tá? Os impedimentos foram impedimentos, eu acho que todos os gols anulados foram corretos, tá? Mas de 4 gols, somente um foi validado. E os 4 gols do Bahia, cara, foi erro defensivo do Corinthians. Pra mim, o Hugo falha nos 3 gols anulados. No gol de cabeça ali do escanteio, que foi validado, acho que não tinha muito o que ele fazer, mas nos outros 3 gols, pra mim, o Hugo falha. Você tem falhas individuais da defesa ali também em quase todos os gols. O impedimento, cara, foi impedimento por uma unha, aquele primeiro gol ali. O segundo já estava um pouquinho mais avançado ali, depois o outro teve a falta. Mas, cara, erros defensivos, você percebe falhas, você percebe ali espaços naquela defesa em todos os gols anulados. Eu acho que o Diniz precisa usar esses gols que o Corinthians tomou, que não foram validados, para fazer com que esse time aprenda aonde eles estão errando para que não aconteça isso mais. E de verdade, cara, se o Corinthians tomasse 2, 3 gols hoje do Bahia, tava normal. O Bahia jogou mesmo melhor que o Corinthians, tocou melhor a bola. O gramado da Fonte Nova é uma bela de uma merda de gramado, horroroso aquele gramado. Cara, o Corinthians ele não conseguiu tocar muito bem a bola. O Bahia também não, mas eles estão acostumados a jogar lá, né? O Bahia ele joga melhor que o Corinthians, ele merecia essa vitória, mas cara, graças a Deus o Corinthians conseguiu segurar esse empate. Em 1-1 no placar, tá perfeito pra gente, tá ótimo. Dentro do que foi o jogo, 1 ponto que o Corinthians conquistou e 2 pontos que o Bahia perdeu, tá? Dentro do que foi esse jogo, é isso. Então a gente precisa sempre fazer uma análise sincera, uma análise honesta, olhar que realmente, cara, nesse jogo o Corinthians ele ganhou 1 ponto ao invés de perder 2, tá? Foi assim, nítido que o Corinthians não merecia essa vitória mais do que o Bahia, isso não aconteceu, tá? Mas, sinceramente, a gente tem que pegar esse jogo e levar como aprendizado. Agora vão ter uma chuva de decisões pro time do Corinthians, cara. Muitas decisões mesmo. E o que a gente vai fazer a respeito disso? A gente precisa, obviamente, estar preparado, né? Em todos os sentidos. No sentido físico, no sentido mental, tático. Tudo tem que estar perfeito para a gente poder jogar uma grande decisão contra o Inter e uma grande decisão contra o Rosário Central. Então o time precisa estar bem. Esses jogos é um belo de um treinamento para isso. Agora que praticamente já tá, não sei quando você tá vendo esse vídeo, né, mas até onde eu tô gravando esse conteúdo aqui, que é na noite de domingo, o Memphis Depay já fechou a renovação com o Corinthians, só falta o Corinthians anunciar. Por enquanto tá nesse pé ainda, né? Enquanto não anuncia, eu não vou falar nada, eu não vou prever nada. Vamos esperar anunciar primeiro. Anunciou, a gente comenta sobre o Memphis Depay. Vamos falar um pouquinho sobre essa renovação, se vai ser bom pro time ou não, né? Como que tá o Corinthians para esses próximos jogos. É uma incógnita, acaba sendo uma incógnita, mas cara, de verdade, um empate fora de casa contra um belo time que é o time do Bahia, um time que é muito bem treinado, inclusive, diga-se por sinal, é o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni é nosso freguês eterno, todo mundo sabe disso, mas é um bom treinador sim, na minha opinião. Esse time do Bahia é bom e o Corinthians conseguiu um empate fora de casa, cara. Ótimo, tá? Não vamos achar ruim por conta disso, vínhamos aí de uma boa sequência e tomara que essa boa sequência continue. Então é isso aí, quinta-feira a gente tem mais um jogo importante contra o Atlético Paranaense em casa, tem que ganhar esse jogo
E no domingão a gente vai pegar os nossos fregueses também lá no Beira-Rio, Internacional, na Copa do Brasil. Estranho o jogo da Copa do Brasil ser domingo, né? Eu acho que aí o Corinthians teve aquele jogo contra o Cruzeiro, que a gente foi pra final. Depois acho que antes daquele jogo fazia muito tempo que o Corinthians não jogava um domingo de Copa do Brasil. Realmente não me recordo. Acho que teve uma vez que foi eliminado contra o Flamengo, né, em 2024. Então, estranho, né? Domingo na Copa do Brasil, mas é porque esse calendário horroroso que a CBF tá montando, né? A CBF é péssima em fazer calendários, então a gente vai jogar Copa do Brasil domingo contra o Internacional no Beira-Rio. A agenda do Corinthians, ela tá uma loucura. Vou até puxar uma cola aqui. O Corinthians ele vai jogar quinta, domingo, depois ele joga mais uma quarta e domingo. Cara, é assim, não vai ter pausa pro Corinthians. Tá em todas as competições ainda, né? Então o Corinthians é um time que não vai ter paz nesses próximos dias. Precisa manter bem todo mundo, precisa fisicamente, mentalmente, todo mundo tá bem, porque não tem como poupar, cara. Você vai poupar contra o Inter na Copa do Brasil? Você não vai fazer isso. Você vai poupar contra o Cruzeiro em casa, no Brasileirão? Cara, possivelmente você não vai fazer isso também. Contra o Atlético Paranaense em casa? Pô, você também não vai fazer isso. Você poupar contra o Atlético Paranaense, eles vão lá e engolem você. Então, o Corinthians, ele tá numa situação assim, cara, complicada, né? Não só o Corinthians, outros times também é assim. A gente não é igual o Flamengo, o Palmeiras, que tem dinheiro para contratar 3 elencos, 4 elencos, bota um elenco no Brasileirão, bota um elenco na Libertadores, outro elenco na Copa do Brasil. Cara, a gente não tem essa grana, né? Flamengo não, o Flamengo já foi eliminado da Copa do Brasil, mas o Corinthians ele tem um elenco limitadíssimo, não fizemos contratações, tem 38 transfer bans aí para que já estouraram, outros que ainda vão estourar, não dá para contratar, cara. É isso mesmo, renovou com o Memphis e não tem mais pra onde tirar ali, a gente tá raspando com a unha, literalmente. Precisa pegar alguma coisa da base, precisa, porque é muita competição. O time titular do Corinthians é bom, é muito bom, mas eu acho que o time reserva do Corinthians deixa muito a desejar. Se você passar do reserva, então, cara, aí vem Charles, Pedro Raul, aí aparece essas coisas aí que misericórdia, né? Então, vamos lá, rapaziada. Quinta-feira tem que ganhar do Atlético e domingão vamos trazer um bom resultado para a Arena contra os nossos fregueses. Eu sempre vou falar desse time. Quando a gente for falar desse time, eu vou falar isso. Nossos eternos fregueses, Internacional de Porto Alegre. Vamos trazer um bom resultado pra gente se classificar. Tamo junto. Não esquece de seguir aqui, cara. Pretendo trazer bastante conteúdo aqui. Eu tinha começado uma página no Instagram falando sobre futebol no geral, mas também sobre Corinthians e tudo mais. Porém, eu resolvi migrar e dar um pouquinho mais de energia pro YouTube. Eu acho que o YouTube tende a ser melhor, você consegue expor melhor suas ideias. Eu percebi que para fazer um vídeo ali de 1 minuto, de 40 segundos, eu não estava conseguindo encurtar muito, que às vezes que eu queria falar sobre um assunto legal, eu não consegui fazer isso no Instagram. Então, eu preferi trazer pro YouTube e vou dar mais foco para cá. Se você puder compartilhar esse vídeo, me seguir, me ajuda muito. Me seguir não, né? Se inscrever aqui no caso. Me ajuda muito, cara. Dá um like também, que faz com que o YouTube recomende esse vídeo. É o primeiro vídeo do canal, pretendo postar mais vídeos aqui, tá bom? Um grande abraço pra você, muito obrigado e vai Corinthians!